Oi, no vídeo de hoje eu vou te dar ideias de lanche para a semana toda, então são 5 ideias de lanches saudáveis e gostosos para você variar aí no repertório de casa. Na segunda-feira eu fiz muffins de banana e limão siciliano, que são lotados de sementes. Eu usei gergelim, usei chia, usei linhaça, que são ricas em vitamina E, minerais, fibras e gorduras boas. Eu uso um pouquinho de farinha de trigo branca nessa receita, mas isso não traz prejuízo porque tem muita fibra na receita, tem muitos ingredientes que vão trazer gorduras boas e vão trazer um equilíbrio para essa receita. Então a gente não precisa ficar assim muito exigente, não, vou usar apenas farinha de trigo integral, porque senão os muffins vão ficar pesados demais. Então eu usei uma mistura e compensei com os ingredientes da receita total. Aliás, se você quiser todas as quantidades certinhas e as instruções passo a passo, a receita está linkada completa aqui embaixo. A umidade desses muffins vem da banana amassada que eu uso, além do iogurte e do azeite. E se você não quiser usar a banana amassada, você pode usar também maçã cozida amassada sem a casca. Na hora de misturar os secos e os úmidos, os líquidos, você deve mexer bem pouquinho, só o bastante para a massa ser formada. Se você mexer demais, você vai desenvolver muito glúten da receita e seus muffins vão ficar pesados, vão ficar duros. Então mexe só para incorporar e aí já pode parar e colocar nas forminhas.
Eu usei formas de silicone, por isso eu não untei. Se você estiver usando formas normais, você pode untar e enfarinhar ou colocar forminhas de papel embaixo dos seus muffins. Eu decorei com algumas sementes de abóbora e de gergelim, que é um passo opcional, e depois levei ao forno por mais ou menos 25 minutos para os muffins assarem. O ponto deles é quando eles estiverem dourados por fora e assados por dentro. Você pode enfiar um palito de dente ou um garfo dentro do muffin e se ele sair limpinho, quer dizer que o seu muffin já está assado por dentro. Eu gosto de comer esses muffins quentinhos com um pouquinho de manteiga ou geleia, mas se você não for comer todos eles no mesmo dia que você fez, você pode congelar por até 3 meses e descongelar a temperatura ambiente e depois reaquecer no forno ou até mesmo na torradeira. Eles ficam bem gostosos num café da manhã rápido também. Na terça-feira, eu resolvi fazer panquecas com mirtilos, que são as minhas panquecas favoritas. Toda vez que eu encontro um mirtilo num preço um pouco mais acessível no supermercado, eu compro para fazer muffins ou panquecas ou bolinhos, porque o mirtilo dentro da massa fica muito gostoso. Ele cozinha e dá uma explodida assim e vira uma geleinha dentro da própria panqueca. Na receita descrita com as quantidades, você vai ver que tem mel na massa. Eu não usei dessa vez porque eu queria oferecer para o Aurélio, que ainda não come nenhum tipo de açúcar. Mas se você quiser, só coloca o mel na massa que ele dá uma arrematada na receita. Eu sirvo para mim e para quem pode comer açúcar com um pouco de mel por cima, mas você pode usar também melado de cana, néctar de coco, fica muito gostoso. Ou comer pura com manteiguinha também. Pode comer. Tá gostoso? Na quarta-feira rolou um clássico aqui, pizza de pão sírio, que dessa vez a gente fez na frigideira. É um jeito legal de você resolver o lanche com simplesmente uma montagem, não é bem uma receita. E você não precisa ligar o forno, você pode fazer na frigideira uma porção individual, por exemplo. Eu comprei o pão sírio pronto dessa vez, simplesmente porque é prático, então dá uma olhada nos ingredientes, você vai encontrar pães sírios até integrais, sem nenhum tipo de ultraprocessado, esses são bacanas. Ou você pode fazer seu próprio pão chato, eu tenho algumas receitas, inclusive aqui no canal eu acho que tem uma de chapati, eu vou deixar linkada aqui embaixo. Você vai botar um pouquinho de passata de tomate ou molho de tomate caseiro em cima da sua massa, né, do seu pão sírio, bem pouquinho para não molhar demais, e aí você pode colocar o recheio que você quiser. Aqui eu tô colocando queijo Minas, frango desfiado, que eu já tinha congelado, tem receita aqui no canal também, e um pouco de tomate, além de palmito.
A frigideira precisa ser tampada para que o calor faça o queijinho de cima derreter também. E aí, depois de uns 5 minutos, a sua pizzinha vai estar pronta. Aqui eu finalizei com azeite e um pouco de orégano fresco. Na quinta, a gente fez baked oats, que são como se fosse um mingauzinho batido e assado. Essa receita tá bombando no TikTok, na internet, e eu resolvi experimentar também. Feijão no meio da minha chia. Massa batida, hora de colocar nas forminhas e assar, mas não é para encher a forminha inteira. Você enche ali metade da capacidade e aí você pode rechear com o que você quiser. Eu tô recheando com chocolate e com pasta de amendoim, vou fazer 2 diferentes. E aí depois que você colocar esse recheio bem no centro da massa, você pode cobrir com o restante da sua massinha de baked oats. Só para ficar mais bonitinho, eu salpiquei um pouquinho de amendoim ou gotinhas de chocolate em cima dos meus baked oats e levei ao forno por mais ou menos 15 minutos. E tá aí mais uma forma de comer mingau de aveia. Eu adoro mingau de aveia. Tem várias receitas que são variações de mingau de aveia aqui no canal. E essa forma um bolinho bem cremosinho com o recheio que você escolheu. Eu adorei esse lanche com um pouco de leite gelado. Na sexta-feira, uma receita que faz muito sucesso aqui em casa, que é pão de queijo, mas tem muito truque porque ele fica pronto em 15 minutos. A gente mistura polvilho azedo, polvilho doce, com algum queijo de sua preferência, que eu tô usando queijo Minas ralado, um pouquinho de chia, que é mais para enriquecer a receita, ela na verdade não é obrigatória para a receita dar certo. E aí a gente coloca um pouquinho de iogurte natural ou creme de leite fresco, ou melhor ainda, uma mistura dos dois. Para a receita não ficar muito gordurosa. Misturando tudo isso, você vai ter uma massa deliciosa que pode ser preparada na máquina de waffle, na sanduicheira ou no grill.
Apesar deles não parecerem pães de queijo, eles têm gosto de pão de queijo e textura de pão de queijo. Então ficam crocantes por fora e puxentinhos por dentro com aquele queijinho gostoso. A receita também tá aqui embaixo, como todas as outras. E lembrando que se você não quiser perder nenhuma ideia, nenhuma receita, nenhum vídeo, você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu vejo você na próxima. Tchau!